Boa noite a todos. Que Jesus ilumine e ampare a nossa irmã. Que a palestra da noite seja um conteúdo de bênçãos, que leve a todos a inspiração, que leve a todos a vontade de lutar, de trabalhar, de seguir em frente, né? Rogando a Jesus, esse mestre bondoso e amigo, que a inspire e dê a ela sempre a necessária vibração e força para que tudo possa ocorrer sempre com os melhores pensamentos, as melhores vibrações, e que Jesus também nos abençoe e nos ampare no decorrer desta vida, dessa etapa difícil em que estamos atravessando, mas que todos nós podemos assim agradecer a Deus ainda por estarmos aqui nesse mundo, nesse planeta, aonde nós viemos para melhorar, para trabalhar, para progredir, e assim, ao sairmos daqui, possamos levar alguma bagagem, levar alguma coisa de bom. Que Jesus, esse meigo nazareno, a inspire, a ampare e, como disse, dê a ela muita força, muita coragem e muita fé, para que possas também seguir avante nesse tipo de trabalho muito gratificante, muito bom, que é de esclarecer-nos a respeito do Evangelho, a respeito daquilo que Jesus nos deixou. Que Jesus, no seu infinito amor e bondade, nos abençoe, nos ampare, e que a sua luz nos ilumine o caminho para que possamos nós errar menos e andar um caminho mais claro, mais tranquilo e mais suave. Que a paz, o amor e a luz do Cristo seja com todos. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos então elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus e agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos todos aqui, com o mesmo sentimento e com a mesma vontade, que é essa vontade de querer estar juntos, de querer estudar essa doutrina maravilhosa, de querer melhorar, aprender e evoluir. Então, na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 6, Cristo Consolador, os itens 5 a 8, que fala então sobre as instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Não vamos nos esquecer de estudar e pôr em prática, os ensinamentos aprendidos nessa noite. É um movimento de reflexão, de ação e reflexão novamente. Então, sempre assim. A gente vai refletir, vai agir e refletir novamente. Sempre assim. Por quê? Só assim a gente vai poder, então, praticar o Evangelho e ser feliz, Porque a felicidade a gente vem notando, vem estudando isso, que essa felicidade só existe de verdade quando a gente está no caminho do bem, nesse caminho do amor, da alegria, da caridade, que é o caminho que Jesus percorreu e nos convida a seguir. Todos os dias Jesus vem e convida a gente a seguir esse caminho. Então, vamos segui-lo? Bom, falar do Cristo Consolador é algo muito importante, muito especial, ainda mais agora, nesses momentos, que estamos vivendo, nesse momento de tempos difíceis, com tanto sofrimento, sofrimento de saúde, sofrimento financeiro, na família, com os amigos, tantas mortes acontecendo. Então é muito importante falar do Cristo Consolador. Cada um de nós tem uma história para contar sobre o Cristo Consolador, porque Jesus ele é maravilhoso, ele não desampara. Basta que possamos olhar com o coração
e ter amor nesse olhar. Se a gente tem um problema, não adianta fugir, não adianta. A gente tem que enfrentar com coragem e com fé. É aqui então que entra o Cristo Consolador. A gente precisa ter paciência, ter coragem, porque as coisas elas vão se resolver de uma forma ou de outra. Não no nosso momento, mas no momento que Deus quer. Então, vamos ter paciência, vamos aguardar. Aguardar com calma. Isso é um consolo grandioso. Na nossa ótica, né, na nossa visão, tudo pode estar dando errado, mas na vista de Deus, tudo está perfeitamente correto. A gente que não consegue ter essa evolução de enxergar, né? Mas na vista de Deus, tudo está perfeitamente correto. A gente não consegue enxergar quão grandioso é o plano de Deus. Mas Ele vê tudo. Ele vê tudo o que está acontecendo com a gente. Ele vê tudo o que vai acontecer. A gente não. Cristo, Ele é consolador porque Ele traz o consolo das aquisições eternas e não das vitórias efêmeras. Olha que interessante. Ele traz o consolo das aquisições eternas, para sempre. E não dessas vitórias efêmeras, não dessas vitórias de um dia, das vitórias breves. Não, são aquisições eternas. E tudo vai sendo ressignificado. Tudo. Jesus consola porque ele veio aqui à Terra e ele preferiu, né? Ele tinha um plano. Ele morreu em sacrifício para deixar uma lição. Esse é um consolo. Jesus ele deixou a sua mensagem consoladora e seus propósitos. Ele deixou mais que isso, né, gente? Nós temos então o quê? Um irmão mais velho. Jesus Cristo, então, ele é o nosso irmãozão, né? Ele está aqui há muito tempo, anos e anos. Ele já passou por tudo que a gente está passando. Tudo. Já passou por tudo. Ele é o nosso irmãozão. É o nosso irmão Jesus. É aquele irmão mais velho, sabe? Que sabe de tudo, que nos consola, que nos abraça, que sofre junto, que nos apoia, que nos ouve. Está sempre ao nosso lado. Mas como que eu faço para chegar até Jesus? Basta que a gente pense nele. Pensou em Jesus? Bum! Ele está aqui do nosso lado. Ele se liga a nós, ele se conecta rapidamente. É energia, é sintonia. Jesus, ele irradia. Então a gente não precisa de muito para se conectar com Jesus. Basta que a gente eleve o pensamento e ele está aqui do nosso lado. Ele consegue sentir tudo que a gente sente. Ele consegue nos compreender. Ele sabe tudo que a gente está passando. Ele sabe o que é melhor para a gente. Só que infelizmente nós temos a mania de aumentar todos os nossos problemas, de não ter paciência, de ser imediatista, de ter aquela autopiedade, né? Jesus, tenha dó do meu problema. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa priorizar os nossos problemas, focar no problema, dizer o tanto que o nosso problema é grande. Não, a gente precisa pensar sempre que a gente tem um irmão mais velho, que é Jesus, e que ele está aqui do nosso lado, e que tudo vai se resolver, não do nosso jeito, não na nossa hora, mas na hora perfeita, na hora que tem que ser resolvido. O Cristo, ele está no leme do nosso barco. Ele está no leme do nosso barco.
É Jesus que está ali dirigindo tudo. Cristo nunca disse para a gente que seria uma viagem fácil, uma viagem tranquila. Mas Ele está no leme, é Ele que está ali. E a gente precisa ter calma, paciência, coragem e, sobretudo, fé, confiar no Pai para passarmos por tudo isso. E isso é o verdadeiro consolo. Jesus está no leme do barco, gente. Jesus está no controle. Eu costumo falar para os meus amigos, né, que ter fé é como se a gente estivesse num avião e quem está ali pilotando o avião é Deus, é Jesus. É Jesus. Ele está pilotando o avião. Então pode dormir. Pode dormir durante a viagem. Confia. Confia. Confia em Jesus. E só siga. A gente só precisa seguir. Confiante em Jesus e com fé. Tá? Então, se a nossa viagem é nesse barquinho, fica tranquilo. Jesus está lá no leme. Só confia. Espera. Aguarda. Porque Jesus sabe de tudo. Só assim, nos conectando a Jesus, a gente vai escutar dentro de nós as respostas. Quantas perguntas a gente tem, quantas indagações a gente tem, e a gente costuma falar e não se escuta. Silencia, ouve teu coração, porque Jesus está lá. Jesus está no teu coração. E a resposta é essa aí, que você vai ouvir. Né? A gente tem que se silenciar, porque a resposta está no nosso coração. Então, quando Jesus consola, quando a gente fala de Cristo Consolador, não é um amparo qualquer, sabe? Não é uma coisa que vai falar assim, tá bom, rapidinho, vou dar um jeitinho dessa vez, tá? Só dessa vez. Pronto, curou dessa vez, a próxima você vai dar um jeito. Não, não é esse amparo. Não é dessa forma. Jesus é o Consolador porque Ele traz o amparo e o amor naquele caminho, sabe? Naquele caminho que a gente conhece, aquele caminho de amor. Então Ele vai te amparar em todo esse caminho que teremos que percorrer. E Jesus sabe de tudo. Ele sabe o que tem no nosso coração e Ele conhece todas as nossas batalhas, todos os nossos sofrimentos. E olha só, né? Jesus ele é tão grandioso que Ele não é o responsável apenas pelo planeta Terra. Jesus ele governa todo o sistema solar. É o Cristo, é o Rei Solar. E Jesus aqui na Terra, ele foi se preparando para a sua cristificação, começando a sua materialização no físico do ensinamento do amor de Deus. E ele precisava buscar o seu apostolado, né? Ele precisava buscar o seu apostolado e foi em busca dos seus apóstolos. E aí Jesus foi seguindo então o plano de Deus. E ele prometeu que nós não ficaríamos sozinhos, mas que teríamos um novo Consolador quando estivéssemos preparados. Não foi isso? E foi aí que em 1857 nasceu para nós a doutrina espírita, com Allan Kardec, codificando todas as informações para nós. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele falava como? Por parábolas, daquele jeito simples que todos pudéssemos entender, todos pudessem entender. E agora, com a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo está aqui, né? Elaborado, estruturado, nos mínimos detalhes. Olha só então, que rico, que maravilhoso. Então é agora que nós vamos falar um pouquinho sobre as instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade, que então são os itens 5 a 8. Então eu vou ler com vocês agora e comentar algumas mensagens do Espírito de Verdade que foram enviadas a Kardec em diferentes cidades entre 1860 e 1863. Bom,
Nessa mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, a gente tem a instrução de que o Espiritismo veio para lembrar aos incrédulos de que acima de tudo e de todos reina a verdade imutável, que é Deus. Então o Espírito de Verdade, ele diz: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho, e reconduzi-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Bom, esse facho é o Espiritismo, que veio quase 2000 anos depois de Jesus para ensinar todas as coisas e lembrar de tudo o que o Mestre nos disse. Portanto, a doutrina espírita, ela torna os ensinos de Jesus mais claros e mais fáceis de serem compreendidos pela razão. Nos adverte o Espírito de Verdade que somente a inteligência não é suficiente para levar o homem ao seu sublime destino, que é a perfeição e a felicidade. Assim, é necessário também o desenvolvimento da sensibilidade aos valores espirituais, que levam o homem a ser moral em relação a Deus, a si próprio e aos outros. Hoje, apesar do grande avanço da ciência e da tecnologia, que são os frutos da inteligência humana, o homem continua com seus problemas existenciais, dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade e pelo poder, comprovando que falta algo, além da inteligência, para que o homem respeite e ame o próximo. O que falta, então, é exatamente o desenvolvimento do nosso lado moral, porque somente o amor vai nos mostrar como fazer o bom uso da nossa inteligência, de forma a não causar outros males e visando o quê? Sempre o bem de todos. Por isso, então, o Espírito de Verdade nos fala: espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vos clamam, irmãos, nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, olha só, aí a gente percebe que precisamos o quê? Do amor e conhecimento, a fé raciocinada. Então, nessa mensagem, o Espírito de Verdade nos diz para elevarmos a nossa resignação ao nível de nossas provas. Mas o que significa isso? Lembremos que resignação quer dizer dar um novo significado ao que se vive. Então, nós podemos sempre, diante de um infortúnio, dar um novo significado ao acontecimento, ter um novo olhar, um novo ponto de vista, um verdadeiro entendimento daquilo que está nos acontecendo. E é isso que Jesus nos ensinou. A doutrina espírita, portanto, ela nos relembra desse ensinamento de Jesus, nos mostrando que a resignação é uma atitude ativa, dinâmica. Como assim? No sentido de procurar a melhoria em tudo, e não a acomodação diante de uma situação. A gente não pode se acomodar. A gente tem que procurar melhorar em tudo. Todos os obstáculos que a vida na Terra proporciona são para serem superados por meio da inteligência e da razão. Então, há lá o amor, o conhecimento, a fé raciocinada que a gente viu, então, nessa mensagem acima citada. Então, olha só, todos os obstáculos que a vida na Terra proporciona são para serem superados por meio da inteligência e da razão, mas sempre guiada pelas leis divinas e com confiança em Deus acima de tudo. Com confiança em Deus acima de tudo. Confiar no Pai. Confiar em Jesus que está lá no leme do nosso barquinho. Lembra? Agora, nessa próxima mensagem, o Espírito de Verdade ele começa dizendo: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar.
Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, pois que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Sabemos então que o grande médico das almas é Jesus, e o remédio que ele nos trouxe são as leis morais, as únicas que curam todas as enfermidades das almas, da nossa alma. Enquanto a humanidade não perceber que todas as infelicidades humanas são resultados da própria inferioridade moral dos seus habitantes, na valorização do orgulho, da vaidade e dos seus derivados, o homem buscará em vão ser feliz. Buscará em vão ser feliz. Quem aceita o remédio dado por Jesus e o toma, no esforço de melhorar sempre, perceberá então as virtudes crescendo lentamente dentro de si. Assim como verá suas imperfeições morais irem diminuindo gradativamente. Mas, no entanto, muitos de nós ainda vivem naquela ilusão da felicidade, nos prazeres, nos valores da terra, esquecidos de que o espírito tem necessidade, de que não são as mesmas do corpo físico, é uma outra necessidade. O homem precisa sim de um corpo satisfeito em suas necessidades básicas, para que o espírito possa mais livremente cuidar das suas próprias carências. Mas na busca desses valores e prazeres materiais, o homem infelizmente se afunda na animalidade, desrespeitando a si próprio e provocando em sua essência espiritual doenças que somente a vivência do amor, tal qual Jesus nos ensinou, pode curar. É por isso, e para libertar a humanidade terrena das suas doenças espirituais, que Jesus, o médico das almas, o médico dos médicos, veio conviver conosco e nos ensinar a amar, aquele amor verdadeiro. E por fim, o Espírito de verdade, então, ele nos fala de duas grandes virtudes: devotamento e abnegação. Devotamento, então, é dedicação, qualidade, condição de quem se dedica a alguém ou algo. Significa entrega, sacrifício, manifestação de amor, apreço, consideração. E a abnegação é ação pelo desprendimento, altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. É um sacrifício, então, voluntário dos próprios desejos. O Espírito de verdade assim nos fala: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, olha só, a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, quais? Devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, o devotamento e a abnegação são virtudes essenciais em todas as ações de trabalho, seja nas atividades mais complicadas, mais complexas, complicadas não, complexas, quanto nas mais corriqueiras. Então, sempre, devotamento e abnegação. Mas é no exercício dos deveres morais que o devotamento e a abnegação exigem a disciplina.
e a perseverança, para que possamos desenvolver outras qualidades, outras qualificações nobres que nos ajudarão a agir da mesma forma com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar, exercitando assim o amar ao próximo como nós mesmos. Amar ao próximo como nós mesmos. É só assim que poderemos então sentir o que nos diz o Espírito de verdade. Então ele nos diz: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Olha que linda! Olha que linda! Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Nós então conhecemos a doutrina, estamos aprendendo mais e mais a cada dia. Como? Com experiências vivenciadas que Jesus nos oportuniza, ou por leituras, estudos, mas o conhecimento da doutrina, infelizmente, não nos tira a dor. Então isso é o Cristo Consolador. Esse é o Consolador prometido que mostra para nós que a morte não existe, porque a doutrina espírita não tira a nossa dor, né? Então, em algum momento, a gente pensa, mas saber sobre a doutrina espírita, então isso vai me tirar a dor de qualquer sofrimento. Não, não, em momento algum. A doutrina tira o nosso desespero, né? Ela não vai tirar a dor que a gente passa quando a gente sente a dor da saudade, quando alguém desencarna. Mas a doutrina, ela nos consola, ela nos conforta. Então esse é o nosso Consolador prometido, é o Cristo Consolador. Mas se a dor, se todas essas nossas experiências, se a dor não consegue fazer com que se cumpra o seu papel em nós, e nós somos reprovados e voltamos no ano seguinte na mesma estética, então não adianta. Nós não estamos evoluindo, né? A dor, então, ela vem para a gente poder evoluir. Porque se a gente ficar estacionado, vivendo e revivendo, sempre aquele sofrimento, não adianta. A gente está estacionado, a gente não evoluiu. E nesse contexto, a gente já falou isso em outras vezes, estacionar seria o mesmo que retroceder. Então, se Deus oportuniza situações de sofrimento, a gente tem que aprender, a gente tem que evoluir. Porque é assim que a gente vai conseguir, passo a passo, evoluir aqui. E essa é a nossa missão. Bom, nessa semana foi compartilhado no grupo um vídeo, né, onde se explicava sobre o desencarne, né, que seria o reflexo de como que é isso, é como a gente age aqui na Terra, então esse vai ser o reflexo do desencarne. Semelhante atraindo semelhante, afinidades, né? Tudo depende de como vivemos, de como agimos em nossa vida. E esse vídeo ele trouxe palavras consoladoras, né, que entraram em nossos corações. Isso nos consola, nos ampara, então por isso que eu quis citar esse vídeo, que foi maravilhoso. Que palavras consoladoras. E Deus é Pai. Ele orienta, ele corrige seus filhos. Deus não castiga. Ele nos mostra a maneira de correção de uma forma doce e carinhosa. Jesus ele faz isso. Nós temos o livre-arbítrio. Basta que enxerguemos com o nosso coração. Bom, então para encerrar, eu gostaria de pôr um trechinho da música linda de Tim e Vanessa, que chama Luzes da Luz. Nessa música, nós vamos ter a oportunidade, então, de perceber como somos especiais, né?
Luzes perdidas, acerenai. Nós somos luz, luzes perdidas, e nós queremos voltar à Mãe Luz. Mas a natureza não dá saltos e precisamos evoluir pouco a pouco, gradativamente. E é isso que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, evoluindo gradativamente. E nós temos então o Cristo Consolador, que nos consola, que nos ampara em cada momento de sofrimento. Vamos então ouvir um trechinho dessa música de Tim e Vanessa, Luzes da Luz. Eis o roteiro, segue Jesus. Que possamos seguir Jesus, hoje e sempre. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Que vocês sintam o abraço de Jesus, como eu estou sentindo nesse momento. Que Deus nos abençoe e que assim seja. O homem se ergue na figura de Adão. E assim, essas lindas e esclarecedoras palavras da nossa amiga Fabiana, que sempre nos traz paz para o espírito e principalmente esperanças, vamos agradecer a Jesus essa oportunidade desta noite. Pedimos a Deus que sempre nos faça lembrar que, como disse a nossa amiga, pensemos mais nos outros do que em nossos problemas. Que sempre que sentirmos que estamos só, que a gente pare e eleve o pensamento em preces até Jesus e agradeçamos sempre tudo o que temos e como podemos ajudar o nosso próximo. Que a nossa semana seja abençoada e com muito trabalho voltado à caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre do mal. Assim seja.